Oi, gente, muito bom dia. Agora sim, de volta com o nosso Papo Máximo, direto das instalações da Máximos Comunicação em Nova Serrana, recebendo sempre os melhores convidados, meus amigos, parceiros há anos aqui do programa. O doutor Leonardo, com um tempo maior de casa, né? Doutor, seja muito bem-vindo. Doutor Leonardo, bom dia. Bom dia, Ângelo. Bom dia, doutor Tássio. Bom dia a todos os ouvintes, internautas. É um prazer estar aqui conversando com você. Hoje é um novo ambiente, doutor. Um novo ambiente, né? A Máximos Publicidade, né? Com um Papo Máximo, uma estrutura maravilhosa para poder atingir o maior número de pessoas com qualidade que você sempre prezou. Doutor Tássio, seja muito bem-vindo, meu amigo. Bom dia, Ângelo. Bom dia, doutor Leonardo. Bom dia, nossos ouvintes, agora internautas, né? Sempre um prazer e satisfação estar aqui, agora em um novo cenário, na internet, no YouTube, sempre buscando expandir nossas informações, né, Ângelo? O alcance das nossas informações. Para chegarmos a mais pessoas através das plataformas, do rádio, da TV, né, doutor? Isso. Seja muito bem-vindo. Doutor, e o tema, a gente continua falando aí sobre doenças, né? Trazendo dicas importantes. Falar sobre a questão importante, né? O pessoal tem interesse nessas informações, não é isso, amigo? Muito importante, Ângelo. A experiência demonstra que quanto mais você se fala sobre um assunto, mais tira as dúvidas das pessoas, esclarece, maior é o número de pessoas que aderem e que passam a valorizar. O mesmo com o senhor, né, doutor? Sim. O pessoal te aborda, comenta, né? As pessoas perguntam muito qual é o próximo dia que vai, sugerem temas, né? E acompanham pelos diversos meios que são difundidos. Tássio, feliz, as novidades, trabalhando muito. Isso, Ângelo. Nova Serrana, cidade aí que prospera muito, né, Ângelo? A gente sempre trabalha muito, graças a Deus não está faltando trabalho, graças a Deus, como o doutor Leonardo falou, assim, a gente está aqui disponível para informação e tempo vale ouro. Vale ouro. E aí sempre fala, né? Duas cabeças pensa mais que uma. Então, quanto mais informação, melhor. E o tema escolhido, mais uma vez, que traz consigo muitas dúvidas, a questão do diabetes, né, doutor? Sim. Como é que anda a situação da doença, dessa questão na atualidade? Diabetes, Ângelo, é o tema assim, que as pessoas sempre preocupam, porque das doenças endocrinológicas é a mais comum. Pode acometer até 12% da população, né? E é uma coisa que, como é ligada também a hábitos de vida, ao que a pessoa come, ao que a pessoa deixa de comer, é ligada à atividade física, então é um tema que as pessoas têm muito interesse, porque envolve o dia a dia das pessoas e é uma alteração que, quando não tratada, né, nós vamos falar ao longo da nossa conversa, pode trazer complicações. Diabetes é caracterizado pelos níveis elevados de glicose no sangue, né? A glicose é uma energia que a gente precisa para o organismo funcionar. Agora, quando a glicose fica mais do que o normal, é onde a gente tem o diabetes, e essa glicose em excesso prejudica o organismo. Vocês têm uma parceria, tratar de uma doença tem relação com a outra? Sim, Ângelo. Depende dos dois especialistas? Sim, Ângelo. O contexto principal do tratamento do diabetes é uma doença, embora comece aí com falência pancreática e do controle dos níveis de insulina, os níveis de insulina ao longo do tempo pode afetar vários órgãos, né? A gente pode afetar coração, os pequenos vasos, afeta o rim principalmente. É uma das principais causas de doença renal, sabe? É o diabetes. E essa doença, ela está, diria, controlada? Ângelo. O diabetes, ao longo do tempo, se não controlado, vai favorecer o aparecimento dessas lesões. A gente chama isso de lesões de órgão-alvos. Então, essas doenças causadas pelo diabetes sempre é pior se não tiver o controle da mesma. Doutor Leonardo, há mais de um tipo de diabetes? Sim, Ângelo, né? Nós temos, assim, na realidade, 16 tipos de diabetes, né? Só para o nosso ouvinte compreender. Agora, 2 tipos equivalem a praticamente 100% dos casos, que é o tipo 2, que é o principal, que é aquele tipo que a pessoa vai perdendo a produção de insulina aos poucos, né? Vai dando resistência à insulina, é o tipo mais comum. Mais de 80% dos diabetes são tipo 2.
e depois nós temos em torno de 10% dos pacientes que são diabetes tipo 1, que é aquele tipo que tem uma resposta autoimune contra o pâncreas e ele começa a deixar de produzir insulina. Outros tipos raros, nós temos, por exemplo, diabetes MOD, LADA, equivalem a bem menos casos assim da população. Então, a maioria é o tipo 2, que vai aparecendo de uma maneira lenta, está intimamente ligada à genética e aos hábitos de vida das pessoas. Doutor Tássio, o que é nefropatia diabética? Então, Ângelo, como eu falei, né, o rim, ao longo do tempo, em uma pessoa diabética, ele vai sofrer, né? Então, há essa doença renal que, causada pelo diabetes, a gente chama de nefropatia. Hoje, a gente tá tentando mudar esse nome, né? A gente está chamando de doença renal do diabetes. O diabetes, ele pode atacar o rim de várias formas, né? O próprio açúcar, a glicemia no sangue, que a gente chama de hiperglicemia, aumentada no sangue ao longo do tempo, vai fazendo com que o rim filtre mais, como é que fala? Ele força mais ao longo do tempo o funcionamento do rim e isso vai fazer com que o rim canse mais rápido, acelerar o envelhecimento natural do rim, né? Mas aí também tem outras formas de o rim atacar. A gente tem doenças renais relacionadas ao diabetes, que cada um tem seu controle específico. Por isso que a gente sempre fala, pacientes diabéticos, tanto aquele diabético de tipo 1, né? A gente pede para fazer a avaliação renal aí após o 5º ano de doença. Infelizmente, né? Nós estamos aqui para difundir, para esclarecer em torno da mesma, né? Vou insistir com o Dr. Tássio, como evitar a nefropatia diabética, meu amigo? Então, Ângelo, sempre a primeira forma de evitar a nefropatia diabética, de evitar a progressão dessa doença, a primeira coisa é tratar a doença de base. Então, como é que se trata a doença de base? O Dr. Leonardo está aqui, né, endocrinologista, especialista em diabetes, fazer esse controle glicêmico. E aí vai se lançar a mão. Em primeira linha, a gente sempre pede, né, a adequação da alimentação, alimentos pobres em glicídios, uma alimentação balanceada, bem diversificada entre proteínas, carboidratos, lipídios, né? E exercício físico também faz muito parte dessa primeira linha de tratamento, que a gente chama de orientação de estilo de vida, né? E aí, se for necessário, o acompanhamento com o médico, e aí lançar a mão das terapias medicamentosas. Hoje em dia, na nefropatia diabética, a gente tem algumas medicações, são novas no mercado, que estão modificando a mortalidade, a morbidade da progressão da doença. Tá? São medicamentos novos, né, que conseguem evitar essa nefropatia diabética. Se não evitar, pelo menos diminuir a progressão dessa doença, né? E aí o Dr. Leonardo, que é mais inteirado nessa questão de medicamentosa, pode comentar com a gente um pouco. Por favor, doutor. Nós tivemos assim muitas evoluções recentemente no tratamento do diabetes, né, em termos de medicamento, tanto em medicamento via oral, quanto de medicamentos por via subcutânea, que a gente fala, né? Subcutânea é uma aplicação quase que debaixo da pele, mas as pessoas sempre entendem como injetável. Então, na parte de medicamentos via oral, uma grande evolução que a gente teve, né, que o Dr. Tássio também lança mão em diversos momentos, são as glifosinas, né? A dapaglifosina, a empaglifosina, né? Medicamentos conhecidos aí do público pelas marcas, Forxiga, Jardiance, Xigdu, Quiterne, Glixambi, né? São medicamentos que foram revolucionários tanto pelo poder do controle glicêmico, quanto também por prevenção de complicações como insuficiência cardíaca, como a própria nefropatia diabética. E na parte da insulina também nós tivemos muita evolução. Hoje nós temos insulinas mais modernas, nós temos a insulina glargina, nós temos a insulina degludeca, conhecida como Tresiba, as insulinas de ação ultra rápida, né, que baixam a glicose em questão de minutos. Então, o que todo mundo gostaria, nós como médicos, pacientes, é que houvesse um tratamento assim definitivo, de maneira assim que não, tomei esse remédio, não preciso tomar mais nenhum, é o sonho de todo mundo. Isso ainda nós não conseguimos, mas já teve uma evolução grande na maneira de tratar o diabetes. Conscientização, né, doutor? Também, né? Também conscientização.
Tá certo. Agradecendo a todos que estão acompanhando, muita gente nos assistindo, né, doutor Tássio? Sim. Estamos aí na frequência 98.7, pessoal aproveitando, tentando compreender, né, através das participações do doutor Leonardo e do doutor Tássio, que vieram gentilmente, né, colaborar, trazer essas informações pertinentes aos ouvintes da Rádio 98 FM. Temos mais perguntas aqui, agora direcionada ao doutor Tássio. Controlar a pressão é importante para os rins? Sim, Ângelo. Além, como eu falei, o mais importante do diabetes aí é controlar a glicemia, né? A glicemia ficando alta ao longo do tempo vai prejudicando o rim. Mas além da glicemia, a gente também tem outros fatores, né? E outro fator, o segundo fator mais importante no paciente diabético é realmente controlar a pressão arterial, né? O que é a pressão arterial? É a força que o sangue joga nas artérias para ser bombeado, né? E esse sangue chegando com uma pressão mais elevada lá no rim, isso vai fazer com que o rim, além da glicemia alta, vai se deteriorizando mais rápido ao longo do tempo. Então, é primordial não só controlar o diabetes, mas também controlar os outros fatores. Aí, entre outros fatores, a pressão arterial, a obesidade. A gente também pede para cessar o tabagismo. O tabagismo também é um fator importante de agressão no rim, tá? A alimentação hipossódica, o que é isso? Um baixo consumo de sal também ajuda a favorecer e a prevenir a progressão de doença renal. Tá? Informações importantes em torno aí da questão do diabetes. Atinge pessoas de várias idades ou a pessoa com idade mais avançada, doutor Leonardo? De todas as idades, Ângelo, né? A gente tem, assim, falando dos tipos principais de diabetes que a gente comentou, o tipo 1 e o tipo 2, né, que são mais de 90% dos casos, tanto o tipo 1 quanto o tipo 2, a pessoa pode ter em qualquer idade. Normalmente o tipo 1, como está relacionado à imunidade que a gente comentou, né, a um processo de produção de anticorpos contra o pâncreas, ele acomete mais crianças e adolescentes. E o tipo 2, como está mais relacionado à alimentação, a hábitos de vida, a resistência da ação da insulina, ele geralmente aparece depois dos 40 anos, né? Mas pode aparecer em qualquer idade e o direcionamento do tratamento vai depender da idade que aparece, do tipo, se é tipo 1 ou tipo 2, né? Principalmente, e dos níveis que a glicose se apresenta no momento. Então, tem casos, mesmo tipo 2, que a gente tem que começar já de cara com insulina, tem casos que a gente pode começar com os comprimidos, e o tipo 1, uma vez ele confirmado, é sempre insulina. Doutor Tássio, então a insulina é um medicamento imprescindível no tratamento, né? Ele é recomendado. A insulina, como o doutor Leonardo acabou de falar, ela se dá a parte, né? No diabetes tipo 1 sempre é o primeiro tratamento, porque no diabetes tipo 1 a gente não tem a produção de insulina, né? E no tipo 2, aqueles pacientes que já estão evoluindo com a insuficiência pancreática, que não está conseguindo produzir mais insulina, ou naqueles pacientes que precisam de um controle glicêmico maior, que não está conseguindo controlar os níveis de açúcar no sangue apenas com medicação de via oral, exercício físico e mudança da alimentação. Quero registrar a visita, né, do Evandro, companheiro de equipe, né, da TV Candidez. Daqui a pouquinho eu vou tentar trazê-lo aqui. Tá aqui o Evandro, beleza, né? Está aqui o doutor Leonardo, médico conceituado em Nova Serrana, doutor Tássio, companheirão. Depois vou trazer você aqui, só um minutinho, tá, amigo? Uma alegria imensa em receber sua visita aqui. Evandro, um abraço. Doutor, temos aqui mais questionamentos. Há medicamentos melhores para quem tem diabetes? Existe além da insulina? A insulina é um bom medicamento para diabetes, Ângela, em qualquer tipo, né? O tipo 1 é exclusivo à insulina, o tipo 2 é um dos melhores remédios, mas assim, nós temos também aqueles medicamentos, né? E aí vem essa classe que a gente falou das glifosinas, empaglifosina, dapaglifosina, que eles, além de controlar a glicose, previnem doenças renais, previnem a piora do rim pelo diabetes, né? São utilizados para tratamento, para prevenção de insuficiência cardíaca nos pacientes, prevenção de eventos, né? Então, a insulina é um bom medicamento, mas além dele, nós tivemos recentemente uma evolução em medicamentos orais também. É interessante, né, essa resposta. Evandro, tem pergunta para os convidados aqui? Eu vou aproveitar. Vem cá, amigo. Você está na... Evandro é um companheirão
Vem cá, Evandro. E aí? Primeiro, bom dia para todo mundo. Isso, que honra, que prazer tê-lo aqui, rapaz. Estou ali ouvindo esse assunto importantíssimo e as pessoas não sabem, muitas vezes não dão a importância que se deve à questão da diabetes. Perdi minha mãe por agravamento já numa certa idade de questões de diabetes, já com uma visão muito já defasada, né? E eu acompanho muito em Divinópolis o trabalho da Casa Renal, que é a questão da insuficiência renal, que acaba tendo uma relação muito direta com esse assunto, né? E vem alcançando números assim alarmantes, não só no estado, mas no Brasil, no mundo de uma maneira geral, as pessoas com insuficiência renal, por falta de cuidados, de questões básicas, como diabetes, de se controlar da hipertensão, né? Então eu queria que vocês fizessem uma avaliação dessa situação, como é que essa situação aqui em Nova Serrana. Sim, maravilha. Evandro, obrigado pela pergunta também, obrigado pela participação aí. Evandro, é o seguinte, o diabetes hoje no mundo é a principal causa de doença renal crônica, né? Se a gente for levar aí, é a principal causa, disparado. Em segundo lugar tem a pressão alta. No Brasil a gente tem uma discordância aí que a pressão alta fica em primeiro lugar, mas a gente acredita que isso seja por falta mesmo de pesquisa, mas o diabetes sem dúvida é a primeira causa disparada de levar à falência dos rins, né? E hoje a doença renal crônica, que é a doença que o diabetes causa aí, com essa perda de função renal, está em níveis alarmantes, né? A gente tem cerca de mais de 100 mil pacientes entrando em mês aí em hemodiálise, ou perdendo o rim, em outras terapias renais substitutivas, né? O cenário da doença renal crônica no Brasil é grave, tá? Que a gente não consegue fazer o tratamento, hemodiálise, AVC, problemas vasculares, né, de amputação, de infecções, né, doutor Leonardo, que é bem especialista nisso. E, além do mais, aí, a qualidade, quando a pessoa perde a função renal, a pessoa diminui a qualidade de vida muito. E aí precisa de acompanhamento multiprofissional. Eu noto muito que as pessoas não levam a sério. Sim. A não ser quando a diabetes já está numa situação extremamente avançada, sim, com a glicose lá em 300, 400, aí é aquele desespero, né? Aí você tem que correr atrás do tempo que perdeu. E aí você tem uma mudança radical de vida, você provavelmente já comprometeu alguns aspectos da saúde, né? E hoje a gente tá avançando muito nisso, né? A gente tem medicações que conseguem frear, como o doutor Leonardo falou, algumas medicações novas aí no mercado que a gente faz parte do meu dia a dia, do dia do doutor Leonardo aí, que a gente consegue hoje evitar a progressão dessa doença renal pelo diabetes. São medicamentos que a gente fala que é a droga do nosso século, né? É a droga do século. Minha mãe, eu citei aqui na minha participação, no início era um medo desesperado pela injeção da insulina. Depois teve que se tornar uma realidade. E o doutor Leonardo falava agora há pouco, você tem até medicamento oral, né? Tem, muito potentes os medicamentos orais. E vem mudando a sobrevida dos pacientes, assim, enorme. Grande. E agora a gente teve um grande avanço, nos últimos 3 meses, que é um medicamento que já está sendo fornecido pelo SUS. Quando foi liberado aí era um medicamento de um custo muito aumentado, e aí hoje a gente já consegue nos últimos, acho que foi 3, quanto tempo? Tem uns 3 meses. Tem uns 3 meses que o SUS já está dando essa medicação para todo mundo. Então, assim, a medicação está sendo acessível. Eu tenho acompanhado, lido algumas reportagens, mais na área científica, de problemas também, um avanço muito grande. Já na adolescência, em casos até mesmo de crianças, né? Que a gente já sabe que já crianças têm problema de diabetes. Muitas vezes também isso é muito associado a uma fase mais adulta, mais uma terceira idade. Diabetes, ela não escolhe idade não, né? Não, idade, sexo, estado social, é qualquer um. Ela está cometendo agora todas as idades, né? E principalmente o tipo 1, que acomete mais as crianças e adolescentes, né? Então, o tipo 1 é aquele tipo autoimune, tem o tipo 2 também, né? Que também está aumentando em crianças e adolescentes por hábitos, né? Por questões de obesidade, né? A tipo 1, ela é genética? Todas dois tipos têm uma base genética. A tipo 1 é o que a gente fala assim, há um processo de autoimunidade contra o pâncreas. O organismo produz um anticorpo contra o pâncreas, fazendo cessar em questão de poucos dias a produção de insulina.
E no tipo 2 é mais ligado a hábitos de vida, obesidade, em que a insulina vai caindo aos pouquinhos. E outra questão que as pessoas muitas vezes não levam a sério, a questão da alimentação, que é desse tipo 2. A meninada hoje come muito mal. A gente, de uma maneira geral, a gente come muito mal. Exatamente. É igual o doutor Leonardo falou. A gente tá vendo tipo 2, antigamente a gente falava que era só aqueles pacientes mais velhos, aqueles pacientes mais de idade, mais obesos, né? A gente tá vendo o que, como é que eu posso usar esse termo? Uma adolescentização da diabetes tipo 2, né? A gente tá vendo cada vez... Aí a gente, às vezes chega o paciente pra gente, né? 29 anos... Não, isso aqui é diabetes tipo 1, aparecer com hiperglicemia, isso aqui é diabetes, você estuda tudo, não tem nenhum anticorpo, não tem nada, aí você vai ver, nível de insulina super alto, então já mostra uma resistência à insulina nesses pacientes mais... Aí mais você vai ver o histórico... É horrível, péssimo. A gente tem hoje, cada vez, o consumo... O que a gente tem hoje, né? Cada vez o aumento de consumo de calorias ruins, né? De comidas processadas, aumento de calorias e a diminuição do consumo, do gasto, né? Porque cada vez menos exercício, cada vez mais facilidades. Existe um lugar comum de pôr a culpa no açúcar. Isso. Grande vilão. Mas não é só o açúcar, né? Não é só o açúcar. Come açúcar, come muito doce. Claro, o açúcar tem toda uma questão aí, muito, muito importante. Mas é o hábito de dormir, é o hábito do sanduíche, tudo isso leva. Do exercício, né? E carboidratos como um todo, né? Excesso de carboidratos, né? O açúcar, ele é mais famoso porque tem, assim, vamos falar assim, uma conversão quase que direta na glicose, né? Mas tem muitos outros carboidratos que também as pessoas excedem. Não, como se diz, não são doces, mas aumenta a glicose. Né? Exatamente. Até mesmo o pessoal entender que são coisas que não são doces, mas que elas vão comer e aquilo vai ser transformado na mesma, digamos, energia que é o açúcar, Com né? certeza. Isso. E aí vem um ganho de peso ao longo do tempo. Esse peso, o aumento da gordura no nosso organismo vai favorecer a não ação da insulina. Porque o que acontece no diabetes tipo 2? Você tem a insulina, mas ela não funciona, né? Não funciona como deveria baixar o coisa. Por quê? Porque existe um aumento da resistência da insulina. E hoje a gente sabe, é bem provado, né? Que o excesso de gordura faz com que aumente essa resistência da insulina. Eu acho que muitas vezes as pessoas, a gente ouve há anos falar disso, de insulina, de produção da insulina, da glicose. Qual que é a função no organismo do pâncreas? O que é a diabetes? Até para a pessoa entender como é que ela... Eu preciso dessa produção para manter meu organismo funcionando. Pois é, o pâncreas, ele é um órgão, ele produz, vamos falar assim, 2 grupos de substâncias. Ele produz enzimas para digestão, para a gente digerir, né? Pancreatina, tem várias enzimas para digestão, digerir os alimentos mesmo. E uma parte do pâncreas produz a insulina. A insulina é um hormônio. Qual que é a função da insulina? A gente costuma, quando a gente fala assim em termos gerais, a gente coloca uma apresentação bem didática, né? A insulina é como se ela abrisse a porta para a glicose fazer efeito dentro da célula. A glicose é energia, né? Sim. A gente precisa de energia. Aí o que a insulina faz? Ela abre a portinha da célula, né? E coloca a glicose dentro da célula para o organismo funcionar. Então a glicose ela é importante para o funcionamento do organismo. Ninguém vive com glicose zero. Só que no caso do diabetes, esse mecanismo de ação da insulina, por diversas razões, ele é prejudicado. Aí a glicose, ao invés de entrar para a célula, ela fica em excesso no sangue. E esse excesso dela no sangue é onde prejudica o organismo, prejudica a circulação, os rins, causando infarto, causando derrame. Eu queria aproveitar... Vamos pensar, fazer uma teoria aqui. Vamos pensar que a glicose é o combustível, né? Do carro, né? Aí a glicose tem que entrar lá, como se fosse a gasolina entrar no tanque para o carro funcionar, né? E o frentista seria a insulina, né? Ela abre lá o tanque e coloca gasolina. O que acontece? O aumento do peso, a gordura no diabetes tipo 2, né? Você não tem essa insulina, você não tem a forma de colocar a glicose lá dentro. E aí essa glicose, a gasolina, fica espalhada na nossa corrente sanguínea. Vou fazer até uma analogia aqui para o pessoal.
É mais ou menos se abastecer com combustível. O frentista colocou um combustível batizado para você. Exatamente. Né? Vai arrebentar seu motor. Ou falando essa questão do combustível, imagina, o combustível, como o Tarso falou, ele tem que estar no tanque. Imagina se a gente colocasse combustível no banco. No banco. No painel. Exatamente. Ia dar errado. Ia dar Então, errado. o diabetes é isso. A glicose é uma coisa necessária, mas em excesso num lugar onde que não era para estar. Não era pra estar. E é a insulina que controla onde que ela vai estar. O Ângelo tá aqui, ô Ângelo. Feliz, meu professor. Da mesma cara. Eu sou contra os extremismos. Extremismo vale para tudo. Todos os extremos são complicados. E tem gente que leva nessa questão da saúde também ao extremismo. Sim, sim. Corta tudo. Eu vou para academia, vou malhar o dia inteiro, meio-dia, no sol quente, eu vou correr, só como fibra, só bebo água. Tem que ter também. Tudo é uma média, seria isso? Tem um ditado que fala assim, que a diferença do remédio pro veneno é só a dose. A dose. Né? 1 AS faz bem. A gente beber 20 AS, a gente morre. Você vai ter problemas, né? Né? Então é isso. A glicose ela é necessária. A gente não tem que ver a glicose, a glicemia como a gente não vive, né? Se a gente for colocar numa alimentação saudável, a parte de carboidrato aí chega a 50%, 60%, né? Então é necessária a energia do nosso corpo, que precisa para funcionar. No diabetes, se você cortar isso, você vai ter o quê? Você vai ter menos energia, você não vai conseguir desempenhar suas funções do cotidiano, até mesmo, né, doutor Leonardo? Um órgão que é bem sensível aos baixos níveis de glicose é o cérebro. O cérebro, ele usa a glicose, como última fonte de energia, ele usa, como primeira e última fonte, ele usa a glicose. O músculo não, o músculo ainda consegue usar ali, ele queima a gordura, faz um ácido lático, ainda consegue produzir energia sem ser pela glicose. Mas o cérebro, principalmente, ele só tem a glicose como fonte de energia. Se você não consome... Até no caso de confusão, a pessoa precisa... E aí, se a pessoa não consome direito, vai ter uma hipoglicemia, você vai diminuir o seu combustível no organismo mesmo. Muita gente também, a exemplo de tudo, eu acho muito bacana, acho que há casos em que a homeopatia, até as crenças populares, tudo tem sua sabedoria. Mas chega num certo momento, numa certa doença, em que isso acho que tem que ser revisto. Você não pode querer tratar um câncer com homeopatia, digamos assim. O que eu quero dizer? Tem muita história de chá, de caninha, não sei de quê. Isso que você faz baixar a glicose, colocar a faca na bananeira, essas coisas. Sim. Diabetes é sério, né? Não dá para ficar acreditando nessas crendices só. A opinião do profissional é fundamental. Né? Eu sempre comento com os pacientes, Evandro, assim, que é uma dúvida assim, frequente, não só com relação a diabetes, como com relação a várias coisas, de várias coisas naturais que foram até muito usadas no passado e tudo, né? E eu sempre assim comento com os pacientes na mesma lenha. Eu acredito que deve existir muita coisa natural que faz bem para um monte de doenças, mas formalmente a gente, assim, em medicina, só recomenda aquele em que há estudos científicos atestando a eficiência, né? Então, embora a gente saiba, assim, relatos de coisas de origem indígena, por exemplo, né? Muitas coisas assim, formalmente a gente não recomenda porque não há estudos, né? Assim, científicos. O estudo tem que ser todo bem desenhado, pegar uma população, dividir os grupos, né? Sim. Testar, ver se a diferença estatística entre os grupos é importante, né? Porque as pessoas podem melhorar também por acaso. Sim. Sem precisar de um tratamento. Né? Efeito placebo. A gente tem uma aprovação da Anvisa, quer dizer, isso. Quando você aprova o medicamento, isso já passou por N processo. E a gente também tem que lembrar que a maioria dos medicamentos ele vem de fontes naturais. Lógico, alguns são sintetizados. Por exemplo, esse medicamento aqui que a gente está falando que modificou a sobrevida do diabetes, que são as glifosinas.
Forxiga, dapaglifosina, O princípio ativo, você acha? O princípio ativo ele foi descoberto da casca da macieira. Então, assim, foi visto, e aí foi purificado, foi testado no laboratório, foi uma coisa concentrada. Aí você não vai pegar a casca da macieira e vai tratar o diabetes. Mascando ali, achando que você vai curar mas diabetes. aí vai ser estudo, vai ser produzido isso em escala comercial, vai ser testado, liberado todos os registros aí, para poder ser liberado para a população. Diabetes influi na função erétil? Influencia muito, né? O diabetes, assim, o efeito do diabetes, ele, quando alterado, é em atrapalhar a circulação como um todo, atrapalha a circulação do sangue, né? E a ereção, ela é um processo de aumento da circulação peniana sobre estímulo, né? Então, uma pessoa com diabetes alterado, né? Alterada, assim, uma alteração aguda, ela pode ter uma disfunção erétil, vamos falar assim, reversível, que você baixou a glicose e melhora. Agora, se a pessoa tiver muitos anos de diabetes descontrolado, aí além de ter problema de disfunção erétil, pode ter nos rins, no coração, nos olhos, né? Em Sim. vários órgãos relacionados à circulação. O que é diabetes? 95? 110 da glicose? Porque existe, parece que não existe um número exato de quando passa a ser diabetes, quando é pré-diabetes, 95 tá bom, mas hoje em dia se fala em 80 e poucos. O que é o ideal, ou isso vai variar de biotipo? Não, esse é uma coisa que já está estabelecida, né? A diabetes, o normal da glicose, para falar normal, é até 99. Em jejum. Em jejum. Não é 100 não, é 99. De 99 a 125 se considera intolerância à glicose. O popular, vamos falar assim, pré-diabetes, né? Intolerância à glicose. E acima de 126, o de jejum, em 2 ocasiões que forem confirmadas, né? Aí está se caracterizado diabetes. Aí a gente tem vários testes, né? A gente tem até teste de estresse, né, para fazer diagnóstico. A gente tem outras medidas além da glicose. A gente tem uma coisa chamada hemoglobina glicada, né, que é como se fosse uma célula do sangue, uma célula sanguínea que ela, ao longo do tempo, ela pode ser marcada pelas glicemias elevadas. E aí ela mede aí como que ficou a média das glicemias nos últimos 3 meses. Tá? Então são vários testes que a gente vê para fazer o diagnóstico. As pessoas fazem com frequência, que deveriam fazer o exame de glicose, ou é só mesmo quando passa mal, sente alguma coisa? Existe uma estatística assim de, olha, o ideal é que eu faça o meu exame de glicose a cada 6 meses, por exemplo? E assim, eu acho assim que o número de pessoas que fazem assim, exames de rotina tem cada vez crescido mais, né? Sem sentir nada, né? E no caso da glicose, uma pessoa jovem, assintomática, fazendo uma vez por ano e dando normal, eu acho que tá razoável, né? Eu vou puxar o lado da minha área do rim aí, a gente tem que lembrar, paciente com diagnóstico de diabetes, paciente com diagnóstico firmado de diabetes tipo 1 aí, a partir do 5º ano de diagnóstico, diabético tipo 2, a partir do 1º ano de diagnóstico, tem que fazer o rastreio de doença renal. Como que é feito esse rastreio? Exame simples de urina, tá? Um exame chamado microalbuminúria. Vai ver a capacidade do rim de eliminar proteína. Se essa proteína estiver sendo eliminada em excesso na urina, já é um sinal que o rim está sofrendo pelo diabetes. Lembrar, a gente tem outro exame de função renal, que é a creatinina. Isso a gente estima a função renal, né? Lembrar que para esse exame de função renal alterar, né? Esse exame de função renal alterar, no caso para o diabetes perder função, mostrar no exame a diminuição da função renal, o rim já tem que ter perdido mais de 60% de função, né? Então o que é importante? Fazer o rastrear, pegar o diabetes na fase que ainda está tendo lesão, que está tendo só perdendo essa proteína na urina, que é a albumina. Tá? Então sempre é obrigatório, porque aí a gente consegue retardar mais ainda a progressão da perda de função renal. Estou ocupando aqui. Orando. Ô, gente, obrigado aí. Evandro é um companheirão, um irmão lá da TV Candides. Tem muita experiência, né? Na comunicação, né? Quantos anos, ô Evandro, de estrada? 38. Boa. Tem um vasto conhecimento, né? Gente, eu acho que os questionamentos pertinentes foram realizados, né? Sim. Agradecê-los aí pela presença, deixar os microfones à disposição para as suas considerações finais e já reforçar o convite para que vocês possam retornar uma vez por mês, né? Isso. Inclusive,
Se o doutor Tarso estiver já disponível, nós podemos marcar até dia 22 de Ó. dezembro. Eu viajo. Você viaja? Doutor Então, dia Tarso. 15. Doutor Tarso Dia 15. viaja muito, isso não viaja semanalmente. Pior que eu viajo Então, agora, saindo daqui. a gente pode deixar marcado para o dia 15, que aí a gente já aproveita e deseja um Feliz Natal, um Feliz Ano Novo para os nossos ouvintes. E mais uma vez, Andy, te agradecer pela oportunidade, agradecer o Dr. Tarso por estar aqui junto, nossos ouvintes, internautas pela Exatamente. audiência, e dizer que estar aqui falando sobre esse assunto sempre engrandece a gente, que a gente aprende muito e fica satisfeito de poder estar contribuindo de alguma maneira para o bem-estar das pessoas. Contribuindo e muito, doutor. Obrigado mais uma vez por colaborar com o nosso projeto. Eu volto sempre. Eu que agradeço. Promover saúde é preciso, né? Sim. Promover saúde, exatamente. Sempre é melhor prevenir que remediar, né, Ângelo? Você está atendendo, continua nos mesmos Mesmos locais. locais, feliz, né? Isso. Agora eu estou atendendo em outro local, né? Atendo lá no Hospital Santa Mônica também. Maravilha. Agradeço aqui, né, mais uma vez a presença do Dr. Leonardo, sempre foi um amigo aí que ajudou muito a gente na carreira aqui em Nova Serrana, né? Agradeço o Ângelo pela oportunidade da gente estar aqui divulgando e promovendo saúde, né? Sempre é um prazer, satisfação, avisar a população que sempre é melhor prevenir que remediar. E hoje, né, a gente tem que torcer pelo Brasil, aí tem jogo do Brasil hoje. à tarde, vamos torcer. Comece já com vitória, né? Se Deus quiser. Beleza. Gostou do espaço aqui? Quer seu parecer, Otácio? Oi? Você gostou do espaço aqui? Muito Novo bom, espaço? Muito bom. Esse formato é o que está no momento. Tá bombando, né? Tá bombando. Está fazendo a diferença. Doutor Leonardo, então um abraço. Até Muito obrigado. ver a Até data dia 15. certinha. Manda um abraço aí para a Sueli, que está sempre nos ouvindo lá. Sueli, Ladinho. Sueli, Ladinho, grandes amigos, a família inteira do Vadico. Que Deus os abençoe, né? E muito obrigado pela audiência. A Márcia Valéria, que é da área da saúde, da estética, também nos assistindo. Oi, Márcia, grande profissional. O Marquinhos está aqui do centro, perguntando cadê o Ângelo. Estou aqui, ué. Cadê o Ângelo? Eu estou perguntando cadê o Ângelo. Eu dei uma fugidinha aqui, né? O pessoal está até brincando aqui. Fui no banheiro, né? Mas o Evandro é um companheiro, me acolheu bem lá na TV, um cara leal, companheirão, referência para nós, tá, amigo? Obrigado. E Nova Zelândia tem um carinho especial para com o Evandro. Então, até um próximo encontro, né? Muito obrigado. Valeu. Volta aí para a Rádio 98, daqui a pouquinho no estúdio, né? Lá das instalações da 98. Valeu.